Henker que vive duas vezes. Capítulo 374. Skywings 12. Está na hora. Panete cerrou os dentes enquanto olhava para os membros do seu grupo, seus olhos brilhando ferozmente. Poseidon e os outros deuses a estavam pressionando fortemente. Poseidon solicita que você avance rapidamente na missão. Deméter dá uma bênção mais forte para você e seu grupo. Hestia olha para você silenciosamente. Hera observa você com aborrecimento. Quando ela viu a janela repentina da missão, ela pensou que sua chance finalmente havia chegado. Ela veio ao Tártaro principalmente para procurar Ion-Wu em nome de Poseidon e, por ordem de Deméter, Hestia e Hera, julgar se ele era uma ameaça ao Olimpo. A princípio, ela se perguntou por que lhe foi designada tal missão. Os deuses prometeram realizar os antigos sonhos de sua tribo, mas ela não entendia por que seres divinos superiores de uma grande sociedade como o Olimpo estavam se atropelando para se livrar de um único jogador. Ela acreditava que poderia matar o jogador em questão sozinha. Afinal, ela era descendente direta de duas famílias importantes. Ela estava confiante de que além dos 9 reis, ninguém seria capaz de derrotá-la. Na verdade, ela acreditava que poderia se igualar a qualquer um dos 9 reis, desde que tivesse as bênçãos dos 4 seres divinos. Mas depois de lutar várias vezes com Ion-Wu no campo de batalha, ela percebeu que estava enganada. Ele é perigoso. Como um humano pode usar o poder divino? O poder que Ion-Wu usou era algo que os mortais não poderiam possuir. Mesmo os seres divinos do Olimpo não poderiam tocar em seu poder se ele o usasse corretamente. Naquele momento, ela entendeu por que Poseidon estava observando Ion-Wu, aguardando uma chance de matá-lo. O Olimpo não quer vê-lo ficar mais forte. Ele era uma pessoa que causou comoção, invadindo os andares e ficando em primeiro lugar em quase todos os halls da fama, do primeiro ao 34º andar. Ela não conseguia nem imaginar o quão mais poderoso ele ficaria se tornasse um ranqueador, e ela estava cheia de ciúmes. Não fazia sentido que um ser humano humilde com sangue sujo pudesse conseguir algo que ela não conseguia. E os olhares dos transcendentes que o seguiram. Ela derramou sangue, suor e lágrimas, apenas pela atenção dos 4 atletas olímpicos, mas aquele humano de aparência apática conseguiu tudo com muita facilidade. Na verdade, ela teve que admitir para si mesma que Poseidon estava interessado nela por causa de Ion-Wu, não por suas próprias realizações. Ela odiou isso. Um mero humano era tão arrogante só por causa do poder e da atenção que ele teve. Seu poder ridicularizou o caminho que ela percorreu durante toda a vida, e então Panete quis destruí-lo. Ela queria se tornar a espada de Poseidon, que continuou a instá-la a matá-lo. Eu me sinto inferior. Ela foi uma elite durante toda a vida e não havia razão para se sentir assim. Ela precisava se livrar de Ion-Wu rapidamente, e esta era sua única chance. A formação de Dis-Plutão foi dispersada pela onda de calor que surgiu de Iapetus. Os subordinados de Iapetus não se saíram melhor. Todo o campo de batalha foi destruído, mas Iapetus continuou a lançar ondas de calor. Ninguém na frente dele conseguia ficar em pé. Aqueles que o fizeram foram destruídos pela terra e pelas pedras que voaram pelo ar. Alguns foram queimados e outros morreram quando seu sistema respiratório foi queimado e destruído. O próprio ar tremeu e aqueles que não suportaram os ventos fortes foram levados embora. Foi como se o céu tivesse caído. As únicas pessoas que resistiram aos ventos fortes foram os membros do partido de Panete. A bênção de Poseidon, tempestades oponentes, foi adicionada ao seu grupo. A bênção de Deméter, resistência ao epicentro, foi adicionada ao seu grupo. Os 4 atletas olímpicos estavam fornecendo bênçãos para ajudá-los a prevalecer. Embora as bênçãos fossem limitadas à duração da missão, foram suficientes para fortalecer o grupo de Panete. Panete sabia que os 4 atletas olímpicos teriam de enfrentar algumas consequências das leis da causalidade, mas isso não importava para ela. Ela não tinha motivos para recusar quando os deuses estavam praticamente de mãos dadas. Ela também tinha uma ideia clara da localização do alvo. Ion-Wu enfrentou a onda de calor de Iapetus de frente e provavelmente estava à beira da morte ou pelo menos gravemente ferido. O plano deles era se aproximar de Ion-Wu e cortar seus membros, deixando-o indefeso o suficiente para que Panete cortasse sua garganta. Eles tinham tanta certeza de que o plano daria certo. No entanto, Panete não conseguiu entrar em contato com nenhum dos membros do seu partido. O que está acontecendo? O plano baseava-se na velocidade. Eles tiveram que usar o pandemônio para eliminar Ion-Wu e impedir que seus aliados testemunhassem seu feito. No entanto, nenhum dos membros do seu grupo havia emergido e as nuvens de poeira eram tão espessas que ela não conseguia ver nada. Seus sentidos também estavam sendo bloqueados por alguma coisa. Um pensamento desconfortável começou a crescer quando Iapetus ergueu a cabeça com um rugido. Ele agora tinha 2/3 do tamanho de quando cresceu, mas sua aura ainda era a mesma. Na verdade, tinha ficado mais intenso e acalorado do que antes, como se ele estivesse finalmente liberando sua raiva. Quando a terra virou e as tempestades de areia obscureceram a sua visão, o nariz sensível de Panete finalmente captou o cheiro férreo do sangue. Sangue. Ele vazou no ar quando Dis-Plutão foi varrido, mas desta vez algo estava diferente. Foi fraco, mas ela podia sentir o cheiro de sangue divino que vinha dos membros do seu grupo. Poseidon irrompe de raiva, perguntando o que você está fazendo. Deméter franze a testa em insatisfação. Hestia abandona suas expectativas em relação a você. Hera abandona suas expectativas em relação a você.
Pelas mensagens, Panete percebeu que algo estava errado. Quando ela estava prestes a investigar, um rosto familiar apareceu em meio à tempestade de areia. Senhora, Panete, era Rocides, seu precioso mordomo e braço direito. Ele estava ensanguentado da cabeça aos pés e só conseguia ofegar. Fuja, foge. Ela queria perguntar o que aconteceu, mas antes que ele pudesse responder, algo o atingiu e ele explodiu. Quando os pedaços de carne que antes haviam sido Rocides caíram no chão, um homem se aproximou silenciosamente, com a espada apontada para o chão. Panete franziu a testa quando o reconheceu. Você? Eu queria pegar vocês, ratos, com minhas próprias mãos. Khan rosnou, revelando seus caninos afiados. Assim como Rocides, ele estava coberto de sangue. Mas Panete percebeu que tudo vinha dos membros de seu partido. Como? Panete não conseguiu continuar. Suas pálpebras tremeram de choque. Eles se mudaram tão discretamente. Como foram pegos? Além disso, a intensa onda de calor o atingiu, mas ele parecia ileso. Panete não sabia que Khan poderia usar Bian. E até tinha maior proficiência na torre, então ficou muito chocada. Khan saltou do chão como se não tivesse nenhum motivo para responder às suas perguntas. Sua raiva por ela já havia atingido o limite, já que o partido de Panete sempre provocava brigas e tentava manchar a honra dos membros de seu partido. Agora que já haviam preparado o cenário, ele não tinha motivos para rejeitar seu papel. Além disso, a espada de sangue em sua mão ficou tão forte quanto poderia depois de absorver todo o seu sangue. Espada de sangue. Classificação: S. Proficiência: 75,1%. Descrição: à medida que absorve o sangue dos inimigos, a velocidade e a força de seus ataques aumentam até um teto de 350%. Usar Bian triplicou a força de seus ataques e, portanto, ninguém poderia impedir Khan. Ele avançou com a espada de sangue e Panete recuou surpreso. Com a bênção de Poseidon, ela lançou Storm Rain. Bum! Porra! Que lugar é esse? Éder franziu a testa, olhando em volta. Os membros do grupo estavam se movendo para atacar Yon-Woo. Mas ele desmaiou e quando recuperou a consciência, encontrou-se em algum lugar estranho. Ele estava em um lugar escuro que não tinha vento nem calor. No entanto, ele podia ver seu corpo tão claramente como se uma luz estivesse brilhando sobre ele. Eventualmente, ele decidiu caminhar, pensando que algo aconteceria em seu caminho se ele o fizesse. Se esta fosse uma maldição única destinada a ele, aquele que o amaldiçoou eventualmente agiria, e se fosse apenas uma maldição aleatória, seria liberada em breve. Se fosse uma ilusão, seu sangue divino iria lavá-lo em breve. Então ele não se preocupou. Ou então, alguém pode vir ajudar, ou não. Merda, ele praguejou, sentindo-se injustiçado. Quanto mais pensava nisso, mais sentia pena de si mesmo. Ele não se encaixava nos Elohim ou no exército do diabo. Ele prometeu a si mesmo viver uma vida ótima. Ao contrário de seu pai tolo. Mas tudo o que ganhou foi o estigma de um traidor e dedos zombeteiros apontando para ele. Ele era um cachorro lamentável e patético. Sim, isso estava certo. Não importa quantas vezes ele pensasse nisso, ele realmente era pouco mais que um cachorro. Talvez ele estivesse ainda pior. Os donos não abandonavam um cachorro se ele fosse leal. Os cães também receberam amor. Mas ninguém o amava. Ele não tinha onde reclinar a cabeça e ninguém em quem depender. Hahaha, porra, um pensamento lhe ocorreu de repente. Se, apenas talvez, e se ele não tivesse virado as costas para a tia? E se ele não tivesse abandonado Jeong-woo? Ele estaria em um lugar diferente na vida? Eu também não queria ser assim. Éder cobriu o rosto com as mãos. Ninguém estava olhando, mas ele não queria revelar sua expressão de qualquer maneira. Eu também não queria ser assim. Ele queria ser um herói. Ele queria receber aplausos e reconhecimento. Ele queria um camarada que o protegesse. Isso era tudo que ele sempre quis. Parecia tão fácil quando ele estava em Artia. Mas depois que ele deixou a rede de segurança, não havia ninguém para pegá-lo. As pessoas que ele pensava que o receberiam ficaram em silêncio, e aquelas que ele pensava que o reconheceriam riram. Foi tão solitário. Certa vez, ele se perguntou se arrependia de ter deixado Artia e pensou que a resposta era não. No entanto, ele só estava mentindo para si mesmo. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu muito. Ele ansiava pelos velhos tempos, quando podia rir sem preocupações, confiar em seus companheiros, aceitar elogios e aplausos das pessoas. Ele ansiava pelos dias em que fora um herói. Jeong-woo, me desculpe, verdadeiramente, porque as pessoas só perceberam o valor de algo depois que ele desapareceu. Se ele pudesse voltar no tempo, faria isso em um piscar de olhos. Lágrimas escorriam por seus dedos. Só então, ele ouviu uma voz familiar. Você não mudou. Ele estava alucinando? Você só se arrepende de ter perdido as coisas boas do passado. Você quer encontrar um caminho mais fácil porque está passando por momentos difíceis. Você está fingindo refletir e se arrepender. Não foi uma alucinação. Éder ergueu o rosto das mãos e gritou com uma expressão assustada. Quem é? Sim, isso é tudo que você era. Eu pedi para você me dizer quem você é. Era a voz de Jeong-woo, tão clara que era como se ele estivesse vivo. No entanto, isso era impossível. Além disso, só então, a escuridão se abriu na frente de Éder, e alguém saiu da fissura, um homem com olhos e cabelos pretos, vestindo uma armadura branca e asas de aparência sagrada, como se tivesse saído
Das memórias de Éder. Você é. Os olhos de Éder se arregalaram quando percebeu que não era uma ilusão. Suas pálpebras tremeram. Fui estúpido por pensar que você era um amigo de verdade. No entanto, havia uma diferença gritante em suas memórias. Esse amigo sempre sorriu para ele, mas agora ele olhava para ele com olhos frios e um rosto inexpressivo. Então, quero apagar meu passado tolo, Éder, Jeong-woo rosnou.